Hoje nós vamos falar sobre a América do Sul. Conflito no Chile, volta dos Kirchners na Argentina, insatisfação no Peru, Equador, caos na Venezuela, tudo isso ingrediente aqui da América do Sul e, é claro, o que isso interfere na nossa vida. Para falar sobre isso, ela, Maristela Bastos, é especialista em Direito Internacional. Ricos ficando mais ricos, os pobres ficando mais pobres e no meio disso tudo tem lá uma pitada de corrupção. Isso gera insatisfação geral e é por isso que nós estamos vivendo esse momento tão conturbado na América do Sul? Sim, você trouxe esses dados que são importantes, mas eu acrescentaria a esses seus dados o fato de que o nível da pobreza se acentuou, né? Sobretudo de 2014 para cá. Se a gente for verificar qual a população na América Latina que acredita viver num sistema democrático, nós vamos ver que o Latino Barômetro revela que apenas 5% dos latino-americanos acreditam viver num sistema democrático. E além disso, é bem interessante observar que 75% dos latino-americanos, então falando do México para baixo, acreditam que os governos trabalham para eles próprios, ou seja, trabalham esses governos para transformar os ricos em mais ricos e deixar os pobres mais pobres. Mas isso tem relação com esse sentimento de não democracia? Ou uma decepção grande com a democracia, porque o que nós vamos perceber? Eles estão decepcionados com a democracia, eles acham que a democracia ela possibilita que os ricos se tornam mais ricos e achatam os pobres. A gente vai ver um movimento pendular, né, nos últimos tempos. Então, o Brasil foi para a direita, né? Uruguai e Paraguai ficaram na centro-direita. Agora a gente está vendo um movimento pendular diferente na Argentina, que voltou para o kirchnerismo. Então nós estamos falando lá peronismo, Kirchner, quer dizer, essas pessoas voltando ao poder. É uma direita? Que tipo de direita é? Uma direita conservadora, uma direita neoliberal? A gente não sabe. Aí uma pitada de esquerda, porque tem a presença da Cristina Kirchner, mas o que seria uma pitada de esquerda na Argentina? Então, o que a gente vê é que as pessoas estão insatisfeitas porque houve um período de satisfação. Então, se a gente pensar hoje, há uma semelhança entre o que aconteceu lá em 2010, 2011, 2012, no norte da África, no Oriente Médio, com aquilo que nós chamamos a Primavera Árabe. Há semelhança entre aqueles movimentos, aqueles protestos contra os governos. Que governos? Vamos lembrar da Tunísia, do Iêmen, da Líbia, tanto que Gaddafi é morto, né? A própria guerra na Síria, que continua porque o Bashar al-Assad não sai do poder. Mas o movimento Líbano é oposto. Lá na Primavera Árabe, você tinha aqueles ditadores que foram derrubados. Aqui nós temos uma democracia, tem essa percepção de surgimento de ditadores, não é? O oposto? É porque não é inversão? No continente americano, mas da América Latina para baixo, nós estamos saindo de um ciclo que é o chamado ciclo das commodities. O que foi esse ciclo das commodities? Foi um período que durou de 2004 a 2014, e nesse período os latino-americanos em geral, né, tiveram um crescimento, tiveram uma melhora no seu padrão de vida. Desde compra da população aumentou. Muitos pobres subiram para uma classe média ou uma classe intermediária. As pessoas tiveram um melhor acesso ao serviço público. Muitos pela primeira vez compraram o seu automóvel. Muitos pela primeira vez fizeram a sua viagem de avião, né? Então houve aí um crescimento da população, e esse crescimento da população a gente viu com uma satisfação com aqueles governantes, fossem eles de direita, fossem eles de esquerda. Se a gente trouxer esse discurso para o Brasil, nós vamos ver, não obstante as críticas, que nesse período de 2004 a 2014, nós tivemos um governo que trouxe benefícios às camadas mais populares, às camadas pobres. E essas pessoas estavam satisfeitas. No Brasil e também na América Latina. Com o fim desse ciclo das commodities em 2014, o que nós começamos a ver? Que os governos não conseguiram manter o nível de satisfação da população, e a população voltou a empobrecer. Se a gente pensar no Chile, que era um país que teve, nas últimas 2 décadas, um crescimento acentuado, nós vamos ver que de 2014 para agora, há um aumento da pobreza de 80%. Então nós vamos ver assim, 80% da população não está satisfeita com esse governo que está lá, com o Piñera. E isso nós vamos perceber, esse fim do ciclo das commodities, levando então desde 2014 essas manifestações pequenas da população, e agora nós chegamos num momento de ponto de não retorno. A população está cansada. Mas essa manifestação ou essas manifestações têm lideranças?
Sim, cada uma delas tem, só que são lideranças hoje difusas, né? Ah, não tem uma liderança Não única, são várias lideranças, não. Vários pleitos ali, né? Várias E é muito disputas. interessante isso que você traz, William, porque o que a gente está vendo? A gente está vendo que agora não existe um líder chamando para a rua, é a própria população. A população sozinha se lidera, dizendo, ó, nós não queremos isso que está aí. E não é uma reclamação contra o sistema político, é uma reclamação contra certos políticos que estão no poder. Se a gente vê o que aconteceu Mas aqui no Equador, Brasil tem reclamação contra, inclusive, o tudo, judiciário. sim, a nossa discussão aqui é até muito maior. Mas se a gente observar o Equador, por exemplo, quando o Rafael Correa sai do poder, ele deixa alguém que se dizia seu seguidor. Isso. Essa pessoa não é mais seu seguidor. E a população não entende mais que língua ele fala. E nem está vendo ele cumprir o que ele prometeu. Então a população não quer mais. Então vai para a rua e reclama, mas não tem alguém para pôr no lugar. Você está me dizendo que faltam lideranças, novas lideranças. Sem dúvida nenhuma. E o sistema, então, esse sistema que deveria servir à população, hoje ele serve só determinadas castas do poder. As elites, é. Só as elites, e essa população não quer mais esse sistema que aí está. Não, não. E às vezes ela faz uma confusão achando que a mudança desse sistema seria um governo autoritário, um governo ditatorial, que é muito pior do que o que está aí, não é? A população, tal qual aconteceu lá com a Primavera Árabe, ela não sabe quem vai pôr no lugar, mas esse que está ali não lhe representa mais. Nós vamos ver isso nas eleições recentes da Argentina. Como foi possível que nós tenhamos saído dos Kirchner, com todos os problemas que eles trouxeram? Claro Roubos, que eles... corrupção, e se a gente depressão econômica. Os Kirchner praticamente destruíram a economia da Argentina. Se você pensar a Argentina no passado, antes da Cristina Kirchner, era uma Argentina Mas aí a gente maravilhosa. vai pensar assim, o Macri pegou um país em ruínas. Mas ele entregou um país ainda pior. Quer dizer, 4 anos não foram suficientes para que o Macri conseguisse resolver os problemas que tinham sido criados no governo anterior. Então ele também foi incompetente para boa parte da população. E acontece na Argentina algo que aconteceu no Brasil, porque nós tivemos na última campanha eleitoral, digamos, o chefe da esquerda, ele estava preso. Nós tínhamos um líder, uma liderança importante que liderava a partir da cadeia. Na Argentina nós temos uma vice-presidente que se elegeu, né, foram 48% de votos da população, sendo que a Cristina Kirchner, ela responde por processos de... Que poderia estar na cadeia. Lavagem de dinheiro, corrupção. William, vamos lembrar, lá, os Kirchner estão envolvidos na morte daquele procurador. Então ela tem, digamos, um currículo que até é mais comprometedor do que o currículo do ex-presidente Lula, que liderou uma eleição de dentro da prisão. E mesmo assim... Ela foi eleita. Ela foi eleita. E mesmo assim, nós tivemos aqui uma parte da população brasileira enorme que votou na manutenção daquele sistema com um líder que estava preso. Porque nós não temos alternativa. A única alternativa que se apresenta, a gente vai naquele sentido, as pessoas vão naquele sentido com uma esperança de vida. A esperança, o que estava preso, entregou 13 milhões de desempregos. Sim. Agora vamos voltar lá ao Chile. O que está acontecendo hoje no Chile? Essa violência aí, há um financiador externo? Há falas ou bastidor dessa história toda, não sei se isso é fake, de que a Venezuela estaria potencializando esse caos na América do Sul. Isso é possível? Sim, há digamos, uma corrente de pensadores, de estudiosos dos fenômenos políticos e históricos da América Latina, que dizem que é possível uma mão invisível do governo venezuelano nesses movimentos que levam à esquerda, ao socialismo na América Latina. Então, desde movimentos que aconteceram no Haiti, no Uruguai, agora contra a reforma da Constituição, o que está acontecendo no Brasil, alguns movimentos de pessoas que vão para as ruas, no Chile, no Peru, se a gente pensar, o Peru chegou ao ponto de fechar o parlamento, fechar o Congresso, que haveria aí uma mão invisível de Maduro, chegando essa mão invisível em todos esses movimentos que nós estamos vendo acontecer na América Latina. A gente podia concluir, assim, William, que como a direita está sendo incompetente para se manter no poder, com um programa de governo que realmente atenda às necessidades das populações. Nós vamos dizer, bom, mas a direita está no poder, né? Esteve na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, está no Chile, no Peru, mas o que acontece é que eles não estão conseguindo se manter e a população está reclamando. Não estão conseguindo manter.
melhoria das condições dos serviços públicos, quer dizer, as pessoas estão mais pobres, as pessoas estão sem transporte, as pessoas estão sem saúde, as pessoas estão sem educação, as pessoas estão sem emprego. Ora, se a direita, dita direita, ou o neoliberalismo, ou o liberalismo tradicional, não estão conseguindo resolver esses problemas, o que nós vamos ver? Uma volta à esquerda. Mas tem que ter paciência também, né? Porque a esquerda ficou quanto tempo no governo? O que ela fez? Ela arrasou. A população está muito impaciente, né? Claro. 1 ano, 2 anos, já quer que a mudança aconteça tão rapidamente. É curioso isso, porque ninguém pensa sobre um governo de centro, ali, um governo mediador, né? Sempre vão aos extremos. Por que isso, Maristela? Isso é importante, William, que você está dizendo, porque se a gente voltar às eleições no Brasil, as últimas, nós vamos ver como o centro foi incompetente. Sempre polarizado, né? Sempre polarizados, incapazes de encontrar um nome de consenso que fosse para o centro, que pudesse dialogar no centro e pudesse unir esquerda e direita num projeto de Brasil. A preocupação minha aqui maior com esse debate com você é a interferência desses movimentos que estão próximos do Brasil, né, que estão aqui na América, a interferência deles na nossa vida, né? Claro, Não só na economia, na política, mas na nossa vida no dia a dia, né? Isso é muito importante, porque a gente não está dando importância para esses movimentos, como se eles fossem coisas menores ou de uma pequena parcela da população. Não é. Se há uma população que vai para a rua, seja de estudantes, ou de uma determinada camada da sociedade, ou de um determinado movimento político, de esquerda ou de direita, é preciso dialogar com essas pessoas, é preciso saber o que elas querem e o que nós podemos melhorar para não chegar ao ponto que o Chile chegou, que levou para a rua uma manifestação que não se via desde o fim da ditadura. Em 98, o Chile acaba com a Previdência e aí a população começa a poupar 10% a 15% do seu salário. E agora elas perceberam que não era suficiente para viver e não encontraram um respaldo em nenhum lugar para sobreviver, essas pessoas que se aposentaram, né? E isso foi um estupim para essa briga ou essa revolta que aconteceu lá agora. Né? Se a gente não prestar atenção, isso também pode chegar no Brasil. Tá? Nós estamos vendo no Uruguai as pessoas que não estão favoráveis à reforma da Constituição. Bom, elas precisam ser ouvidas, porque simplesmente se dirigir a elas como vândalos, ladrões, isso não resolve o problema do país. Né? Então, só para a gente encerrar aqui, durante a sua conversa, eu percebi que em todo momento nós estamos precisando de novos líderes, com novos pensamentos que estejam mais alinhados com os anseios da população, que não sejam nada radicais, que não tendem nem para o máximo da esquerda, do socialismo e do comunismo, que não tem também para o máximo da direita. Né? O que fazer para conseguir que novas lideranças ou que essa nova juventude ou que os jovens queiram, né, exercer um cargo público? Eu acho que o primeiro é a gente perceber que as reclamações das pessoas, olhando para o continente latino-americano, né, não é contra o sistema político, é contra os políticos que aí estão, porque na medida em que as pessoas vão para a rua para reclamar, elas ainda acreditam nas instituições. Mas são elas que escolhem, né? É a população que escolhe. Agora vamos então para o segundo passo. Primeiro passo é a gente perceber que o fato de estarmos descontentes com esse ou aquele governo não significa que nós não acreditemos que a saída está pela política e que a política é o nosso oxigênio. Então, segundo, nós não podemos mais fazer experiências, William. Experiências como, não, mas vamos colocar esse, porque esse não é político, esse, digamos, é da iniciativa privada, ou esse é um artista também. Nós não podemos mais fazer experiência. Nós, no Brasil, fizemos agora uma experiência que nós saímos de um lado e fomos para o outro, acreditando que aquele candidato, que aí está o nosso presidente, era um candidato que reunia as condições de lutar contra o sistema que nós estávamos contrários. Talvez não tivemos opções, porque, como a gente disse no início, o centro acabou perdendo força e nós ficamos com alguém muito na direita e alguém muito na esquerda. Na próxima eleição nós não podemos fazer experiência. Nós temos que ver quem tem um histórico, quem tem um currículo, quem tem um portfólio de ações públicas. Mas não é a velha política, não né? é a velha política. Tá. A velha política, a velha prática, né, da política que potencializou essa insatisfação. Quem é que tem experiência política? Quem é que tem experiência num governo e que naquele governo ele trabalhou em prol da população e tem obras a deixar, tem projetos que foram realizados, o que ele contribuiu para o desenvolvimento da sua cidade, do seu município, do seu estado. Nós não podemos mais pegar alguém que não tem experiência nenhuma. Ah, não, mas vamos experimentar essa como a Itália fez, vamos pegar aqui alguém do mundo das artes, né, um cômico, alguém que não tem experiência na política. Não, nós precisamos de alguém que tenha experiência na política. Precisamos de alguém que tenha um portfólio que diga, olha, eu fiz isso.
Tá. Nós não temos mais tempo para experimentar esse ou aquele. Porque quando nós reclamamos do presidente Bolsonaro, olha, o presidente Bolsonaro, nós já sabíamos quem era. Quando você fala desse governo Bolsonaro, por que você fala que ele é tão ruim? É o que a mídia divulga ou você tem acesso às ações do governo, aos ministérios? Porque a mídia brasileira também ela é corrompida, né? A mídia brasileira derruba o presidente, ela faz presidente, ela é tendenciosa. Não, eu não estou dizendo que o governo Bolsonaro não seja bom. Eu estou dizendo que nós não podemos nos considerar decepcionados porque o presidente fala isso ou aquilo quando não deveria falar. Entendi. Que ele, na verdade, é impetuoso quando ele não deveria ser. Nós sabíamos quem era. Então nós não podemos estar decepcionados nesse aspecto, porque nós sabíamos, ele não poderia ser diferente na presidência. Ele sempre foi assim durante os tempos que esteve. O que nós precisamos cobrar dele, ele tem condições de nos dar, é um pouco mais de serenidade, porque ele tem um bom time trabalhando, né? Ele tem um time na economia que é excelente, ele tem articulações dentro do governo com pessoas do melhor escalão. A ciência e tecnologia. Ciência, infraestrutura, agricultura. Né? Vamos para a pasta da economia e todas as subpastas dentro da economia, ele tem um time de primeira. O que ele precisa é serenidade, né, para poder administrar um país desse tamanho. Ele precisa que nós todos façamos com ele um pacto. Aí vem a imprensa que você falava, vem as lideranças políticas. A gente precisa dar condições do governo governar. E ele, por outro lado, o presidente, também precisa preparar o seu cenário. Ele precisa dizer para os filhos, agora cada um de vocês vai para casa. Tem que ter uma boa assessoria de comunicação. Precisa de um media training. Como é que ele empacota tudo isso? É difícil para um presidente, William, dizer, bom, mas eu não tenho sangue de barata para ouvir o que eu tenho ouvido e ficar calado. Vai ter que ter um pouco de sangue de barata. Ou então sua assessoria não deixar que isso chegue a ele. Né? Ou os homens que o cercam poderem ter com ele uma proximidade, dizer, presidente, deixa aqui, deixa para mim, deixa que eu falo. Nós podemos ter aí uns demais 3 anos de governo serenos, dando tranquilidade ao presidente e à sua equipe para governar, e nas próximas eleições a gente fazer essa reflexão de quem nós queremos colocar no poder, sem fazer improvisos, sem fazer revanches. Não, então porque esse é o contrário ao outro, então eu vou votar nesse. Não, uma reflexão serena, uma reflexão madura de quem nós queremos pôr no governo daqui 3 anos, ou daqui 6 anos, ou daqui 10 anos, que tenha de fato condições de responder às nossas necessidades. Muito bem. Porque nós não podemos mais pegar alguém que não tenha experiência e nem vivência política. Só porque aparece na televisão ou só porque tem fama não pode. Ou só porque tem um discurso aceitar, adotar ser um presidente de um país tão Veja, quando a gente continental vai fazer como uma o nosso. cirurgia, quando a gente precisa, né, quando um médico nosso, pode ser do SUS, pode ser um médico particular, não importa. Quando o médico nosso de confiança diz, olha, você precisa de uma intervenção cirúrgica, o que a gente faz? A gente se entrega para aquele que a gente consultou, que tem melhor experiência. A gente não vai fazer uma cirurgia com quem nunca fez cirurgia, com quem não é cirurgião, com quem eu não possa saber que fez uma cirurgia nesse ou naquele que deu bons resultados. Muito bem, Maristela Bastos, muito obrigado por essa conversa, você, William. Essa reflexão aí muito importante para nós aqui do Brasil, para evitarmos conturbações maiores na nossa vida. É preciso que a população veja que há um programa econômico que vai gerar desenvolvimento, que vai tirá-la do nível da pobreza extrema para um nível melhor de vida. Se isso não for dado, se isso não for demonstrado à população, ela é insatisfeita, ela fica insatisfeita e ela vai para a rua. E se ela for para a rua em um número tão expressivo de pessoas, aí não há governo que aguente, né? Porque ele perde a sua legitimidade. Muito bem, obrigado. Obrigada a você.